Irmãos e irmãs, boa tarde. Que Deus os abençoe. Que bênção tão preciosa estarmos todos aqui, neste lugar tão maravilhoso que Deus nos preparou. Glórias ao Senhor. Assim que hoje vamos receber muitas bênçãos da parte do nosso Deus. Estou convicto que hoje sairemos com as mãos cheias e com o coração muito feliz. Glórias ao nosso Rei. Eu os convido agora que fiquemos de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor neste momento que Ele esteja aqui e que esse culto é para Ele. Assim que vamos entregar ao nosso Deus nosso coração. Pai poderoso, Deus da glória, Rei dos céus, quão grande és Tu, Senhor. Todas essas maravilhas que Tu fazes, tudo moves, és perfeito, Senhor. Faz tudo com essa precisão, dá sonhos, visões, nos guias, se manifesta de uma maneira tão maravilhosa, Senhor, que o nosso coração encontra a palavra de elogio e louvores a Ti, Senhor. Ainda nos falta, Pai. Quisermos, Pai, buscar palavras para seguir Te louvando, mas Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão poderoso, tão onipotente, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, por Seu profundo amor, por Sua misericórdia para com todos nós, Senhor. Que esse culto é para Ti, Senhor. Queremos entregar a Ti, Senhor, porque sabemos que hoje vão acontecer coisas maravilhosas contigo, Senhor, porque Tu estás aqui, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, porque estás aqui, Senhor. Por isso, Pai Celestial, vamos receber chuvas de bênção. Pai eterno, Deus da glória, aqui Te entregamos este culto, Senhor, com todo o nosso coração para Ti, Rei amado, em no nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito e louvado seja o nome do nosso Deus. Glórias ao Senhor. Eu agora os convido, irmãos, a que façamos uma leitura aqui em nossas Bíblias. Nós vamos buscar o livro de Filipenses, no capítulo número 2. Livro de Filipenses, capítulo 2. Vamos ler desde o versículo número 12 em adiante. Filipenses 2, versículo 12 em adiante. Os irmãos que já têm experiência na busca das leituras aqui na Bíblia já se localizaram rapidamente. Assim, se você tem ao lado que não está conseguindo localizar, pode ajudar. Vamos a iniciar Filipenses 2, versículo 12, para a honra e glória do Senhor. Assim que, meus amados, tal como sempre obedecesses, não apenas em minha presença, mas muito mais agora em minha ausência, fazei todo o possível para conseguir vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem em vós opera todo o querer, como realizar por sua vontade. Fazei tudo sem murmurações nem discussões, a fim de que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, sem mancha no meio de uma geração tortuosa e perversa, no meio do qual resplandeceis como luzes no mundo. Mantende com firmeza a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu possa gloriar-me de que não corri em vão, nem trabalhei em vão. E embora seja derramado em libação sob o sacrifício e o serviço de vossa fé, alegro-me e regozijo-me com todos vós. E assim mesmo, alegrai-vos e regozijai-vos também, vós comigo. Glórias ao nosso Deus. E os convido agora a que se sentem, irmãos. Vamos cantar a nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor, o Senhor grande e poderoso. Que maravilhoso meditar em tudo isso que o apóstolo Paulo falava e sentia, porque esse mesmo sentir é o da nossa irmã Maria Luísa. Recordo umas palavras do apóstolo Paulo quando ele dizia: imitar-me a mim como eu imito a Cristo. Portanto, se nós queremos estar perto do Senhor Jesus Cristo, devemos imitar a nossa rainha amada,
a nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao nosso Deus. Vamos seguir cantando ao Senhor. Vamos cantar o hino 77, Quando Andemos com Deus. Hino 77. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Glória ao nosso Deus. Muito abençoados. Glória ao Senhor. Assim, os convido, irmãos, que fiquemos de pé, vamos cantar ao Senhor coros, para que cantemos a Deus com todo o coração e valorizemos os estudos bíblicos, que sempre são de grande bênção. Bendito é nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor o coro 172. Eu sei que estás aqui, Senhor. Coro 172. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Minha alma te louva, minha alma te louva, minha alma te louva, porque sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui, Senhor. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui.
Irmãos, Deus os abençoe. Com vocês, nossa rainha amada, nossa irmã Maria Luísa. O Senhor abençoe todos e todas, queridos irmãos e irmãs. Vocês podem sentar. Que o Senhor abençoe. Deus abençoe. Eu estou feliz e contente do Senhor me permitir, ou de ter me permitido, vir nestes lugares do norte da Espanha. Agradeço ao nosso Deus. E bem, vamos começar hoje com o nosso estudo bíblico. Eu acho que vocês já prepararam algumas perguntas, mesmo que eu sei que não poderemos ouvir muitas perguntas, porque há muitos irmãos, mas vocês aprenderão, vão aprender a doutrina e a forma correta de nós nos comportarmos na nossa vida cristã, na nossa vida corriqueira. E é isso o importante, que nós possamos aprender e praticar isto para que Deus fique contente conosco e nós possamos agradá-lo em tudo e dessa mesma forma Ele nos abençoará. Então vamos começar com a primeira pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde, Deus a abençoe. Receba uma calorosa saudação dos irmãos da Igreja de Santiago de Compostela, na Galícia. Irmã, tenho grande gozo no coração por poder desfrutar dessa festa espiritual e ver cumprida a promessa do Senhor, que estaria testemunhando e fazendo-lhe uma pergunta. Uma vez que faz alguns anos, irmã, meu corpo desenvolveu um câncer nas costas e Deus prometeu-me que me curaria e novamente replicou em meu pulmão. E Deus me deu um sonho com sua serva, você, irmã, indicando-me como me curaria. Retornei à ciência médica e esse tumor grande que havia em meu pulmão tinha desaparecido, para maravilhar a ciência médica do poder de meu Deus. Graças ao Senhor. Glória a Deus. Graças ao nosso Deus. Sim, irmã. Irmã, se me permite, tem uma pergunta da Bíblia baseada no livro de Jó, capítulo 20, versos 4 ao 7 e o verso 29. Jó 20, não é? Sim. Versos 4 ao 7 e o verso 29. Sim, irmã, pode ler. Não sabes isto, que assim foi sempre desde o tempo que foi posto o homem sobre a face da terra, que a alegria dos maus é efêmera e a alegria do ímpio só dura um momento? Embora suba sua altivez até o céu e sua cabeça toque as nuvens, como seu esterco perecerá para sempre, os que o viram dirão o que resta dele. Passo ao versículo 29, irmã. Esta é a sorte que Deus reserva ao homem ímpio e a herança que Deus lhe decreta por sua palavra. Irmã, a respeito da condição do ímpio, creio ter entendido por seus ensinamentos que, na atualidade, o ímpio seria aquele que, havendo conhecido a Deus e de ter participado de suas bênçãos, inclusive depois de ter desfrutado do espiritual, volta atrás ao mundo e blasfema ou renega do de Deus. Irmã, em ocasiões viveu-se a experiência de algum irmão que, já estando há anos na igreja, e depois, inclusive, de receber os dons espirituais e servir ao Senhor, afastou-se por desacordo na igreja. Mas, entretanto, dizem seguir crendo em Deus e não blasfemam nem renegam do de Deus. Irmã, com que olhos olha o Senhor a essas pessoas e que tipo de convivência deveríamos manter com elas? Atendendo, pelo quem sabe pelos anos na congregação se formou uma confiança ou amizade? Pode-se seguir considerando irmãos? Estaria mal aos olhos de Deus que seguíssemos compartilhando com eles? Muito obrigada, irmã, que Deus a abençoe. Bem, essas pessoas nós não podemos chamar de ímpios. Essa pessoa que você disse que ela estava na igreja, ela participou, ela falava da igreja, ela participava, tinha os dons, fazia o ensinamento, a pregação, impunha as mãos. Bem, até falava do Senhor, convidava as pessoas para virem no Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Essa pessoa que hoje em dia se rebelou, foi embora porque não gostou de uma coisa, porque estava insatisfeito com alguma coisa, e pela sua insatisfação ela foi embora.
Mas no meio da sua insatisfação, ela diz que ainda acredita em Deus, não é? E que ela continua confiando em Deus e esperando que Deus lhe mostre um outro lugar ou crie uma igreja onde ele se sinta confortável, provavelmente. Nós não podemos chamar essa pessoa de ímpio, porque uma pessoa ímpia é aquela que fala mal de Deus depois de ter estado na igreja, tendo os dons espirituais, dela ter participado de tudo o que fazemos na congregação, e depois vai embora e diz que é uma mentira, que a nossa igreja é uma mentira, que o que pregamos é uma mentira que não é de Deus. Por exemplo, os fariseus e os saduceus eram os judeus que na época que o Senhor Jesus pregou o evangelho lá na cidade de Jerusalém, o Senhor pregou e os judeus eles estavam divididos entre saduceus e fariseus. Os fariseus supostamente eram os que ensinavam a lei de Moisés aos sábados, e eles esperavam em Deus. Os saduceus e os fariseus diziam que eles tinham a razão, que eles tinham a verdade de Deus, que eles ensinavam a lei de Moisés e, portanto, eles eram santos e perfeitos e eles andavam no caminho do Senhor, que eles faziam vontade de Deus, porque eles ensinavam a verdade de Deus. Era isso o que eles acreditavam. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu pregando o evangelho, eles foram os primeiros a duvidar e negar a palavra do Senhor. Negaram o que ele dizia, não creram e se tornaram inimigos do Senhor Jesus Cristo a tal ponto que o entregaram à morte. Nós chamamos eles de ímpios, porque eles mesmos, dizendo que eles tinham as coisas de Deus, eles mesmos dizendo, nós estamos lendo a lei de Moisés e ensinamos a lei de Moisés para o povo, nós lemos os profetas e ensinamos eles ao povo, nós lemos os salmos, então nós temos a razão, mas quando o Senhor Jesus apareceu na terra, negaram ele. Então o Senhor Jesus disse, no que vocês estavam crendo? O que vocês estavam ensinando, então? O que vocês aprenderam? Nunca entenderam. Vocês não leram bem os profetas e os salmos e a lei de Moisés, porque neles fala sobre mim, disse o Senhor. O que vocês leram, então? Vocês nunca compreenderam a palavra de Deus, porque vocês teriam visto que nos profetas e nos salmos e na lei de Moisés, todos eles falam da minha existência e da minha vinda. Mas eles diziam que não, que o Senhor Jesus era um mentiroso, e nós então conhecemos a história do Senhor ter sido levado à cruz por eles mesmos, aqueles que diziam que eram santos e tinham verdade de Deus no seu poder. Eles são os ímpios. Se hoje há pessoas da igreja que se apresentam dessa mesma forma, depois de terem estado na igreja, muito provavelmente alguns com o dom da profecia, muito provavelmente alguns tendo pregado e tendo recebido dons e impor as mãos e trabalhado com o dom da profecia por algum tempo, e depois eles vão embora e dizem que é uma mentira o que se prega aqui, que isto aqui não é de Deus, que é do diabo, então essa é uma pessoa ímpia. A outra pessoa que você está me dizendo não é um ímpio, mas é uma pessoa rebelde e teimosa, que se afastou dos caminhos do Senhor pela sua teimosia, pela sua rebeldia ou por ambição, pelo que for. E Deus irá castigar essa pessoa, Deus vai castigá-la, porque isso está escrito em Hebreus no capítulo 6. Quando vocês tiverem um tempo, leiam em Hebreus no capítulo 6, onde fala sobre as pessoas que, estando na igreja e tendo recebido e desfrutado das coisas espirituais, se tornam novamente ao mundo, falar mal de Deus, ou seguir no pecado, ou tentar até criar uma igreja fazendo uma divisão, e Deus tira delas o respaldo e diz na Bíblia que Deus castigará essas pessoas. É o que diz em Hebreus. Então, o que nós poderíamos fazer? Porque a irmã perguntou qual deveria ser o nosso comportamento diante dessa pessoa. Com essa pessoa teimosa e rebelde, nós deveríamos tentar falar com ela
e tentar fazer ela voltar, perguntar qual foi o problema, você deveria mudar, peça para Deus lhe ajudar porque você agiu teimosamente, não faça isso. Mas se esta pessoa não quer nos ouvir, ela fica mais brava ainda e se torna o nosso inimigo por causa disto, então você deve se afastar. Se afasta e deixa a pessoa sozinha, porque é Deus quem sabe se ele terá misericórdia ou não. É Deus quem sabe, mas é melhor você se afastar porque não deveria ficar ouvindo uma pessoa insensata. Em Provérbios diz que é melhor não ouvir os nécios pelas suas insensatezes, pela sua rebeldia. Essa seria a solução. Vamos Obrigada, seguir em frente, irmã. sim, irmã. Vamos seguir em frente. Boa tarde, irmã. É uma honra para mim estar em frente a você para fazer-lhe uma pergunta. Primeiro, gostaria de começar com um pequeno testemunho, se você me permite. Eu sou originária do Equador, mas minha adolescência e minha juventude me criei em Toledo, Espanha. Nesse tempo, eu pertencia a outra denominação, mas buscava ferventemente a Deus e via que nessa igreja, apesar do muito esforço que se fizesse, nunca crescia. Quando eu era adolescente, Deus me deu um sonho. No sonho, Deus me falou com uma voz de estrondo, como descreve a Bíblia, e me dizia: a ti vou te ensinar o destino da igreja em Toledo. Nesse momento, eu não tinha a capacidade de entender a que se referia Deus com isso. 10 anos depois, eu cheguei à igreja e recordei o sonho e fiz o que você nos ensina, irmã. Procurei no dicionário o significado da palavra destino. Significa o lugar onde tem que ir algo. Então entendi que o que Deus queria me dizer era que o destino da igreja de Toledo era sua verdadeira igreja, a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Irmã, Deus me permitiu ser parte do nascimento dessa igreja e em visão tem me mostrado como vai crescer. Além disso, irmã, vejo o cumprimento da promessa que Deus fez a você naquela primeira profecia, em que Deus lhe dizia que traria almas de outras denominações. Esse é o testemunho, irmã. Graças ao Senhor, porque Deus é amor. E Deus, ele levou em consideração o coração da irmã. Isto me lembra que na primeira mensagem que o Senhor nos deu há mais ou menos uns 60 anos, nessa primeira mensagem, quando éramos 4 pessoas, eu me lembro que o Senhor disse... ele disse que ele não se manifestava naquelas congregações que se chamavam de cristãs, porque eles eram materialistas e não buscavam as coisas espirituais, eles só se preocupavam pelas coisas materiais. E eu dizia para o Senhor, não pode ser, Senhor, deve ter algum grupo que te ame e te busque de coração. E o Senhor disse, não há. Mas nessas congregações, se houver uma alma que me amar, que me buscar de coração, eu a tirarei daquele lugar. O Senhor disse, eu tirarei essa pessoa daquele lugar e a trarei aqui no lugar onde eu quero formar a minha igreja. Então se cumpriu, porque a irmã, ela disse que ela era de uma outra denominação, mas ela amava Deus e buscava Deus de coração. Então o que o Senhor fez? Ele a tirou de lá e a trouxe para ela estar aqui conosco, graças ao nosso Deus. Aí se cumpriu a promessa do nosso Deus. Sim, irmã? Sim. Irmã, agora quero fazer-lhe uma pergunta. E para poder fazer-lhe a pergunta, quero ilustrar essa pergunta com um versículo em Mateus 9,16. Mateus, capítulo 9. Sim. 16. Sim, irmã. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e o rasgo se torna maior. Irmã, minha pergunta tem a ver com a doutrina. Quando nós, ou quando você nos ensina a doutrina, você tem nos dito que é como um vestido. As pessoas que viemos de outra denominação, fazendo alegoria com este verso, pois
Seria como que se viéssemos com um vestido de doutrina velha. Para mim, quando eu cheguei à igreja, foi muito difícil, pois aceitar o que se ensinava de doutrina. E era como se nesse vestido velho da antiga doutrina eu pusesse partes da nova doutrina. Realmente era, pois, catastrófico. Até que Deus vestiu-me com a verdadeira doutrina que você ensina, irmã. Mas em alegoria às pessoas que viemos de outra denominação, eu gostaria que você nos desse um conselho. O que podemos fazer para que essa velha doutrina, ou seja, esse vestido, não afete a nossa vida espiritual? Muito obrigada por sua resposta. Sim, aqui o Senhor, ele está explicando, porque diz que os discípulos vieram e disseram ao Senhor Jesus Cristo, disseram, Senhor, os discípulos de João, eles fazem jejum. Diz, eles fazem jejum, mas nós não jejuamos. Por quê? E o Senhor disse para eles que os discípulos de João precisam jejuar para que Deus os fortaleça, para que Deus esteja com eles, para que Deus os respalde e os guarde das armadilhas do diabo e dos ataques que o inimigo faz contra as pessoas, colocando armadilhas no caminho. E diz, enquanto os meus discípulos, o Senhor disse, os meus discípulos não têm a necessidade de jejuar porque eles estão comigo. Como eles estão comigo, eu os ajudarei, os fortalecerei, eu ensinarei a doutrina e o caminho para eles, eu estou com eles e os guardo do diabo quando ele tenta vir colocar armadilhas. Então eu faço tudo. Por que então eles vão jejuar? E quando o Senhor deu essa explicação, ele deu para eles uma ilustração e disse... Isto parece como alguém que colocou um remendo de pano novo em uma veste, em um vestido velho rasgado. Diz, coloca um remendo novo nessa parte rasgada e o rasgo fica pior, porque o novo pano acaba puxando o velho e acaba fazendo um rasgo maior, então não há solução. E ele disse, é assim... Como os meus discípulos, eles estão comigo e eu estou os ajudando, se eles ficassem jejuando, então eu estou sozinho pregando o evangelho e os meus discípulos estão jejuando, não faz sentido nenhum isso. Porque diriam para mim, bem, se é você quem tem o poder, se você é o Senhor, o enviado de Deus, aquele que tira o mal, aquele que tira a tristeza e as doenças, aquele que tira os perigos, aquele que guarda todos do perigo, então por que os seus discípulos estão jejuando? E você está aqui sozinho pregando, então, na verdade, o que você está pregando? O que você prega não é uma realidade, porque os seus discípulos precisam jejuar para se fortalecer. É porque estariam sem Deus. É isso que quis dizer. As pessoas começariam a criticá-lo sobre esse assunto, porque se você é Deus, por que os seus discípulos têm que jejuar? Se você é Deus, os seus discípulos deveriam estar bem junto com você, ter uma estabilidade. Mas os discípulos de João já não, porque João mesmo precisava dessa força pelo inimigo colocar armadilhas no caminho dele e dos seus discípulos, então eles precisavam jejuar para se fortalecer, mas os discípulos do Senhor não. Por isso que o Senhor deu essa ilustração do remendo. Mas no que tange ao que você conta sobre a sua experiência e a sua vida, e você nos conta que você fazia parte dessa congregação, e quando Deus a trouxe neste lugar foi difícil para você entender e compreender, isto é normal, acontece com muitas pessoas também, é difícil entender, e vocês não devem se culpar por isso. Só esperar, porque quando nós amamos a Deus, aos poucos vamos entendendo e aos poucos tudo vai ficando claro até o Senhor nos ajudar, até chegar no estado que você está hoje, onde você crê, tem a convicção e a certeza que é aqui onde Deus se manifesta, neste lugar. É isso o importante. Mas não era que o seu vestido era velho, não. As suas vestes sempre estiveram bem e é por isso que o Senhor a tirou daquele lugar e a trouxe aqui para conseguir iluminar e embranquecer as suas vestes. É isso. Bem, irmã, vamos seguir? Seguimos. Vamos seguir, sim.
Irmã Maria Luísa, boa tarde. Uma saudação muito fraternal da Igreja de Santiago de Compostela, na Galícia. Irmã, te amamos muito no Senhor e estar hoje aqui diante da senhora é um grande desejo do meu coração e promessa que Deus hoje cumpriu. Irmã Maria Luísa, se me permite, uma pergunta se encontra no livro de João, capítulo 2, versos do 13 ao 17. João 2, do verso 13 ao 17? Sim. Posso ler, irmã? Sim, irmão. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ele achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambistas ali sentados. E fazendo um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, junto com os bois e ovelhas, espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Ele disse aos que vendiam pombos: tirai daqui esses, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Então seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Irmã Maria Luísa, tomando como referência esses versículos, queria perguntar como devemos atuar frente a situações em que em ocasiões há visto em outras denominações, onde há pessoas nessas congregações que têm interesses econômicos e não veem as pessoas como crentes, mas senão como um recurso para os seus negócios, tendo em conta o zelo que teve nosso Senhor Jesus Cristo nesses versículos. O que nos aconselha a irmã Maria Luísa para saber como atuar em nossa congregação quando vemos esses possíveis casos, e o que aconselharia a irmã aos irmãos que têm negócios, como dito anteriormente, com o fim de cuidarmos da nossa congregação? Muito obrigado, irmã Maria Luísa. Bem, irmão, somente que o que você leu não tem nada a ver com a pergunta que o irmão está fazendo sobre a forma prática de hoje, como nós lidaríamos com esse assunto, se as pessoas têm os seus negócios. Bem, tomara que eu não esqueça de explicar isto mais para frente, porque primeiro eu darei uma breve explicação do que aconteceu no templo. Lembremos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio na terra e ele esteve em Jerusalém, exatamente nesta cidade, pregando o Evangelho, o Senhor Jesus veio para cumprir a lei de Moisés. E eu gostaria muito que isto ficasse claro para vocês. O Senhor, ele veio cumprir a lei de Moisés e estava escrito que uma vez que se cumprisse toda a lei de Moisés e não faltasse nem uma vírgula, nem um acento que não tivesse se cumprido, ela não seria tirada, não seria anulada. E como ninguém a cumpriu, porque o povo de Israel falhou com Deus e eles não cumpriram a lei de Moisés, o Senhor Jesus veio cumprir a lei de Moisés para conseguir tirá-la, anulá-la também. Por isso, o Senhor Jesus, enquanto ele estava vivo pregando o reino dos céus, ele também ensinava sobre a lei de Moisés, ele também ensinava para as pessoas o que Moisés ensinou, e ele dizia: a lei diz isto e isto, mas você ainda não cumpriu isso. E o Senhor Jesus veio fazer respeitar a lei. Então o templo, que naquela época era um templo que o rei Herodes tinha construído para os judeus, era esse o templo que existia em Jerusalém. Era esse o templo que tinham construído e os judeus diziam que era o templo do Senhor. E como isso fazia parte da lei de Moisés, o Senhor Jesus Cristo quis fazer respeitar esse templo. E é por isso que diz que quando estava próximo ao dia da Páscoa e o Senhor estava em Jerusalém, ele achou no templo, fora do templo, as vendas. Tinha um mercado, basicamente, na frente das portas da entrada do templo. E é por isso que diz aqui que o Senhor fez um chicote, lançou todos fora, chicoteou todos, espalhou tudo que eles tinham e virou as mesas e disse que não era para eles fazerem essas coisas porque eles estavam
tornando a casa que Deus tinha colocado para ele se manifestar, eles a tinham tornado um mercado. E diz aqui que os discípulos tinham lido no Salmo 69:9, onde diz que o zelo da tua casa me devorará. E o Senhor ficou com zelo porque ele viu esses comerciantes desrespeitando a entrada do templo, porque o Senhor ele tinha que fazer respeitar o templo físico, que aos poucos dias deixaria de existir, já não seria mais o templo de Deus, porque aos poucos dias após a morte do Senhor Jesus Cristo, esse templo deixou de ser importante para Deus, porque o Senhor Jesus, já com a sua morte na cruz do Calvário, ele anulou ou tirou a lei de Moisés, e tendo anulado a lei de Moisés, esse templo também seria tirado, porque ele não seria mais o templo de Deus, já que o templo de Deus agora seria um novo que o Senhor Jesus Cristo estaria construindo, que é o coração dos crentes, dos seguidores dele. Esse é o templo espiritual. Então, este templo aqui se tornaria um templo espiritual mais para frente após a morte de Cristo. Por isso, o Senhor Jesus também ensinou em algum lugar, ele disse: a lei de Moisés e os profetas foram até João Batista. Daí para frente não existirá mais a lei nem os profetas. Existirá o evangelho do reino dos céus por meio de Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor ensinou. Mas como o Senhor aqui, ele ainda estava vivo e tinha que pregar e cumprir toda a lei para conseguir tirá-la, por isso ele fez eles respeitarem e ensinou para essas pessoas que elas não deviam ser materialistas, que elas deviam respeitar o templo, porque ele tinha que cumprir toda a lei, nem um acento, nem uma vírgula poderia faltar da lei ser cumprida para que ele pudesse dar fim a ela. Foi isso que aconteceu. Bem, essa é a explicação sobre o templo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz e subiu aos céus, esse templo físico não foi mais válido, não foi mais válido. Eles poderiam fazer o que eles quisessem lá dentro porque não era mais válido. O único templo válido agora é o coração do homem e a mulher que amem e busquem a Deus e tenham se convertido a Ele. É esse o templo. Bem, o irmão disse que há muitas pessoas, você falou sobre congregações, sobre algumas religiões. Você poderia me repetir um pouco a pergunta? Claro que sim, irmã. hermana. Às vezes escutamos nas notícias o que acontece nas pessoas de outras congregações, outras denominações. Ah, lembrei o assunto dos negócios. Sim, irmão, agora lembrei. Há muitas, eu já ouvi falar sobre muitas denominações cristãs que quando eles vão dar o ensinamento, quando vão fazer os seus cultos, como eles não têm o que pregar da Bíblia, porque segundo eles não há mais o que pregar sobre a Bíblia, como eles não têm o que ensinar, porque eles não têm a ajuda do Espírito Santo, não têm a Deus no coração, por isso eles não têm assuntos para falar sobre Deus, e eles falam sobre negócios. Eles dizem para as pessoas, para os crentes: eu ensinarei vocês como administrar os seus dinheiros, como fazer dinheiro, como negociar e ganhar dinheiro, porque é isso que vocês devem fazer, aprender a ganhar dinheiro, e é isso que eles pregam e ensinam. Ensinam para as pessoas como elas devem fazer negócios e enganam as pessoas assim, dizendo que o que elas estão aprendendo vai servir para elas progressar e progredir. E alguns, segundo o que me contaram, porque me contaram isto, pessoas que vieram à nossa congregação daqueles lugares, eles me contam o que fazem naqueles lugares, e eles dizem que alguns falam: me dá dinheiro. Enquanto mais dinheiro você der para mim, Deus mais vai te abençoar. Então me dá todo o dinheiro que você tiver, se você tem relógios de ouro, porque Deus vai te abençoar muito e você vai prosperar nos seus negócios. Mas isso aí é fraude. Isso é uma grande mentira, um engano e uma hipocrisia da parte da pessoa que está num púlpito ensinando coisas erradas, coisas que não existem de Deus, ao invés de falar sobre Deus, de ensinar sobre o pecado e o caminho de Deus. Eles enganam as pessoas com esses negócios.
E nós sempre temos o costume de ensinar para a congregação que, por favor, entre os irmãos, não fiquem... Porque se vocês têm negócios, microempresas, empresas... que, por favor, vocês não envolvam os irmãos nos seus trabalhos, porque muito provavelmente vocês acabarão com problemas e depois os irmãos vão reclamar e dizer que você não pagou o salário deles ou você não pagou o que estava certo, que você mentiu para ele, se tornam mentirosos e o empresário, o crente, acaba estragando a sua vida espiritual. Então, antigamente, nós ensinávamos que, por favor, se abstivessem de negociar entre irmãos da igreja, de emprestar dinheiro para os irmãos da igreja, de me empresta dinheiro que eu te pago os juros, ou me empresta tanto e depois você não paga e se tornam inimigos, e os crentes se perdem, algum dos dois não vem mais na igreja, estragam a sua vida espiritual só pelas coisas materiais da vida. Então, é melhor negociar e talvez até trabalhar com as pessoas do mundo, porque se você no mundo faz um empréstimo de dinheiro e você não tem como pagar, a pessoa do mundo muito provavelmente vai processar você e tirar de você o que você não tem e cobrará o dinheiro dela. Mas se for com um irmão da igreja, é muito desconfortável ele ter que processar você e tirar o seu dinheiro. É muito mau testemunho, então a vida espiritual dos dois fica prejudicada e nós queremos evitar essas coisas. É melhor que cada um trabalhe e, bem, talvez há pessoas que eu conheço por meio das cidades e dos países. Eu conheço talvez irmãos que têm uma empresa grande e eles têm empregado alguns irmãos da igreja, mas nós ensinamos para eles, para os irmãos da igreja que são os funcionários dele, nós dizemos, vocês têm que ser bom testemunho, têm que trabalhar honestamente, corretamente, não podem roubar o tempo do seu chefe, não digam que porque você é da igreja, você vai desrespeitar o seu chefe, o seu patrão, não é? Patrão, chefe, não pode desrespeitá-lo, não pode chegar tarde ao seu trabalho nem roubar tempo do seu chefe, porque isso é errado e é mau testemunho diante de Deus. E a sua vida espiritual vai começar a regredir, porque Deus está vendo o mau exemplo e o mau testemunho, e Deus então não abençoará você na sua vida espiritual. E você pode pensar, mas ele é empresário, ele que me deu o trabalho, eu tenho direito a chegar tarde porque nós somos irmãos da igreja, ele não vai falar nada para mim. Talvez esse empresário vai ficar desconfortável e ele vai dizer, bem, eu vou querer demitir essa pessoa porque ela não é responsável. E aí, então, se prejudica a vida espiritual, porque se tornam inimigos, a inimizade. Então, nós temos que evitar isto. Também peçamos para Deus que Ele tire de nós a ambição, porque há muitas pessoas que vêm na congregação e eles têm ambição no seu coração, a ambição pelo dinheiro no seu coração, a ambição por obter muitas riquezas, e Deus não gosta disso. Então nós, qualquer um de nós, devemos nos conformar, ficar satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Deus, Ele nos abre portas de bênçãos e Ele nos dá capacidade e inteligência para o trabalho, para trabalhar e criar coisas. Então nós devemos devemos estar contentes e satisfeitos com o que Deus dá para nós e não ficar pensando em guardar e guardar dinheiro, e eu minto para as pessoas e engano as pessoas só porque eu quero ganhar muitas riquezas e obter mais ganhos. Então eu começo a enganar as pessoas, entre eles até os meus irmãos da igreja. Isso é errado, isso não é bom. Então nós, na igreja, sejamos empresários ou não sejamos empresários, sejamos funcionários ou não, sempre devemos ser honestos e retos nos nossos trabalhos. Se vocês trabalhem com pessoas do mundo, trabalhem com honra, com respeito,
Porque é Deus quem está olhando as suas obras, quem está vendo como você age. E se você faz as coisas certo, Deus o premiará, o abençoará, o prosperará não somente materialmente, mas também espiritualmente. Deus dará para vocês. Mas se vocês forem desonestos, mentirosos, hipócritas e só querem ganhar riquezas e tirar dos outros para obter as suas riquezas, Deus então tirará suas bênçãos espirituais e o seu respaldo. Se nós dizemos, Senhor, eu quero os dons, Deus não lhe dará os dons se você age assim, se você trabalha errado no seu trabalho, se faz negócios dessa forma errada. Por isso, o Senhor então não ouvirá você nem abençoará você. É isso que nós aconselhamos, que vocês e nós sejamos retos e sinceros, que façamos as coisas da forma certa. Deus está olhando para nós, Ele nos vê, é Ele quem vê o nosso trabalho e a nossa forma de agir na nossa vida corriqueira. Que o Senhor nos ajude a viver bem, fazer as coisas bem, para que sejamos testemunho e sejamos uma luz que ilumina e brilha onde nós estivermos. É isto. Vamos continuar aqui. Outra pergunta. Boa Sim, tarde. irmã. Boa tarde, irmã. Deus a abençoe. Meu coração está regozijado por estar na sua presença. Bem-vinda à Espanha. Recebo uma cordial saudação da Igreja de Saragoça. E mantenho uma pergunta pessoal que está baseada em um versículo da Bíblia, em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17. 2 de Timóteo, Capítulo 3, do 15 ao 17. sim. E que desde a infância sabes as sagradas escrituras, as quais podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e totalmente preparado para toda boa obra. Irmã, nessa passagem podemos ver como a Bíblia é um instrumento que Deus nos deu para ensinar-nos, para corrigir-nos, para guiar-nos e para que todos sejamos homens e mulheres em retidão e possamos fazer boas obras. Minha pergunta é: como podemos, irmã, ensinar a palavra de Deus para uma pessoa com deficiência intelectual, que tenha problemas para raciocinar ou que para ela é difícil entender o contexto? Ou uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo, irmã na igreja, temos uma irmã que tem deficiência auditiva e o que fazemos é escrever os ensinamentos para que ela possa entender, mas muitas vezes quando ela lê, inclusive a Bíblia ou os ensinamentos, não consegue compreender todas as palavras e o contexto. O que fazemos muitas vezes é fazer-lhe como diagramas, para que ela possa entender a ideia. Seria apropriado utilizar Bíblias ilustradas? Ou que métodos poderíamos usar para ensinar a palavra de Deus a todos, irmã? Muito obrigada. Não se preocupe, irmã, não se preocupe. Porque quando Deus traz à igreja pessoas que têm essas condições, essas deficiências, é o Senhor mesmo quem ensina para eles. É o Senhor mesmo quem coloca no coração deles, na sua mente, no pouco ou muito raciocínio que eles tenham. O Senhor coloca no coração deles a palavra do Senhor. E são essas as pessoas as que muitas vezes amam mais a Deus do que os outros que conseguem usar os seus 5 sentidos. Então não se preocupe, irmão, por isso, porque Deus é quem trouxe essas pessoas na igreja e o que nós temos de fazer é impor as mãos neles, orar a Deus por eles para que Deus faça um milagre e uma cura completa neles, impor as mãos neles, fazer o que nós pudermos. E é Deus quem vai ensinar para eles o ensinamento. É Deus quem vai ensinar a palavra dele e semeá-la no coração
desses seres. Então, não vamos ficar preocupados, porque nós não podemos ajudar a Deus. É Ele quem faz as coisas da forma dele. O Senhor faz isto. Bem, vamos continuar? Vamos continuar aqui, sim, irmão? Sim, irmão. Bom dia, irmã Maria Luísa. Que o Senhor abençoe grandemente. Receba uma saudação cordial do País Basco, das nossas igrejas, da igreja de Santander, de Bilbao. Lhe amamos no Senhor. Se permite, irmã, gostaria de fazer uma pergunta. Faz alguns meses, um ensinamento do nosso irmão Carlos Alberto Baena nos explicava como os dons espirituais chegavam à vida do crente, como poderíamos consegui-los. Nos ensinava que alguns conseguia com louvor, outro com a leitura da Bíblia e alguns com a maturidade, que ele nos explicava que eram as experiências com Deus através do tempo, como isso também é o dom de fé. Irmão, meditando nisso, recordava que na página web da igreja, que está ali a declaração de fé da igreja, tem a relação de alguns dons espirituais, nos quais a maioria deles temos experimentado aqui na congregação. Nós os ministramos e também recebemos. Outros temos lido na Bíblia, e a senhora também, irmã, nos tem dado algumas explicações a respeito disso, como o dom de interpretação de línguas, que à primeira vista não são tão evidentes na congregação, não são tão fáceis de esquadrinhar como os outros, irmã. Minha pergunta está baseada na passagem bíblica de Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8. Diz a palavra de Deus: e tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a proporção da fé, e se é de ministério, seja ministrar, se é de ensinar, seja de ensino. Versículo 8. O que exorta na exortação, o que reparte com sinceridade, o que preside com solicitude, e o que exercita a misericórdia com alegria. Irmã, minha pergunta é: qual a diferença entre os dons de servir, repartir, ajudar e administrar? E como, irmã, podemos conseguir obter esses dons, essas joias maravilhosas para a nossa vida espiritual, que sejam para edificação, irmã? Que Deus continue abençoando, irmã. Os dons são capacidades que Deus dá para nós. Os dons são um presente, porque a palavra dom significa presente. E é uma coisa que Deus dá para nós, uma capacidade que Deus nos dá. Por exemplo, aqui em espanhol diz que o dom de serviço, em português ministério, mas é quem serve, o que ensina. Em outro lugar da Bíblia fala que quem ensina é um mestre. Esse é o dom para ser mestre. O que exorta é quem prega ou quem ensina a palavra de Deus, o caminho de Deus. E motiva as pessoas com a doutrina de Deus para fazer isto ou aquilo, para ali se afastarem do pecado. É essa a exortação. A exortação é como dizer a pregação, o que nós chamaríamos do ensinamento, da pregação. É isso, a exortação. A exortação em momento nenhum é dar bronca, nada disso. Exortar é dizer para as pessoas: sigam no caminho de Deus, busquem a Deus. O que nós chamamos do ensinamento, da pregação, não é? Na Bíblia não se diz pregação, a forma da Bíblia, o idioma, a linguagem antiga chama de exortação. Mas agora, na nossa linguagem moderna, chamamos do ensinamento ou a pregação. E as outras palavras também. Elas foram relevantes naquela época, mas hoje talvez nós já mudamos elas por outras coisas que nós estamos fazendo aqui do trabalho de Deus, mas é o mesmo, quando formos perceber, é realmente o mesmo. São as capacidades que Deus dá aos seres humanos para fazer o seu trabalho e Deus os respalda. Então diz aqui que tendo diferentes dons, quer dizer capacidades. Deus dá essa capacidade para a pessoa, dá a inteligência, a sabedoria para ela fazer esse trabalho certo. E eu não sei se o que o irmão quer é melhor diferenciar os dons ou ele quer saber as coisas que nós fazemos na nossa vida espiritual
nas quais Deus nos respalda e nós vemos proveitoso na nossa vida espiritual todas as coisas que fazemos, porque há pessoas que, por exemplo, na igreja também, quando elas leem salmos ou elas cantam para Deus, há pessoas que compõem salmos e cânticos, um coro, um hino para Deus, e isso é uma capacidade, é um talento, é um dom também que Deus dá para a pessoa. Nem todos podem fazer uma composição de um coro, por exemplo, não todos. Só quem Deus capacita. Então diz aqui que são essas as diferentes capacidades que Deus dá para as pessoas na igreja e cada um deve trabalhar segundo o que Deus tem lhe dado ou está lhe dando, trabalhar e fazer isto. E também quando fala no final, quando diz aqui que nem todos são profetas, aqui no 13, quando diz que não todos serão profetas nem falarão em línguas, mas que haverá diferentes dons e uns farão uma coisa a mais do que os outros, os que profetizam, por exemplo, e diz aqui que cada pessoa trabalha os dons que Deus lhe deu e que Deus dá para alguns, mas enfaticamente esse talento, essa capacidade a pessoa faz esse trabalho dentro da congregação. Então, o respaldo de Deus, que é o importante também, porque além de ter os dons, nós precisamos do respaldo do Senhor, do apoio de Deus. Que Deus fique contente conosco, com o que nós somos e o que fazemos, para que Ele nos apoie, nos ajude, para que tudo seja perfeito e tenham-se bons resultados na congregação por todos os dons que temos na igreja. Até a misericórdia, até ter paciência, tudo isso são capacidades que Deus dá para as pessoas também. Então, quando nós fazemos alguma coisa ou sentimos alguma coisa negativa, dizemos para o Senhor, me tira isso que eu estou sentindo e me ajuda, me dá misericórdia, me dá amor, me dá paciência, sabedoria e inteligência para que eu possa trabalhar na congregação bem. Me deram a responsabilidade de ajudar as pessoas a sentar nos seus lugares. Me dá graça para que eu tenha graça com as pessoas, porque isso também é um dom. A graça que Deus tem que nos dar para que nós possamos ter graça diante das pessoas, da igreja, do mundo. E isso também é um dom de Deus, é um presente de Deus. Dom é um presente. É isso. Então, todos esses dons são os que Deus dá para nós na igreja para que trabalhemos. E quando você sentir que não tem essa graça, essa capacidade, peça para o Senhor. Peça ao Senhor. E os dons espirituais, quando diz que os dons espirituais são o dom da profecia, o dom de falar em línguas, o irmão também falou sobre o dom da interpretação das línguas, que ele não é tão notório, mas às vezes Deus dá para as pessoas que falam em línguas, lhes dá a capacidade de conseguir interpretar o que eles estão falando por meio das línguas. Agora bem, essas línguas às vezes também se tornam profecia, e é por isso que quando um irmão ou uma irmã impõe as mãos para profetizar, às vezes esse irmão e essa irmã primeiro começam a falar em línguas e depois eles conseguem desatar no idioma natural a profecia. Aí eles estão interpretando as línguas que tinham falado antes, porque agora no idioma normal o Espírito Santo está conseguindo falar com a pessoa que recebe a profecia. E é por isso que nós dizemos às vezes, não vemos a interpretação das línguas, que pena, mas a interpretação das línguas acontece e nós nem percebemos, porque sentimos as línguas, mas também vem a palavra no nosso idioma. E são essas as línguas que nós falávamos antes, então aí está a interpretação. Só que o apóstolo, é lógico, ele tinha que dar um ensinamento e fazer uma lista de tudo que Deus tinha nos dado na igreja, tudo que Deus deu para a sua igreja. E o que nós temos de fazer é que, quando lemos, como sabemos que tudo são dons, são presentes do Senhor, pratiquemos tudo e peçamos ao Senhor, eu quero ter tudo, porque não é somente uma coisa. Eu quero ter o dom de servir, de ensinar, de profetizar, de impor as mãos, das pessoas ficarem curadas. Eu quero ter todos esses dons, Senhor. É isso que temos de pedir para o Senhor. Todos os dons espirituais, tudo que Deus tem dado, nós temos que pedir ao Senhor. E trabalhar na igreja
tudo que Deus for nos dando para ganhar muitas almas para o reino dos céus. Vamos seguir em frente, sim, irmão. Irmã Maria Luísa, boa tarde, que o Senhor abençoe. É um imenso privilégio para todos nós ver a manifestação do nosso Senhor nessa tarde e ainda mais com a sua presença, irmã, porque é maravilhoso ver como o nosso Deus a respalda e como a senhora nos ensina essa doutrina perfeita, graças ao nosso Deus. Irmã Maria Luísa, queria fazer uma pergunta, me baseando na passagem bíblica, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 12. Êxodo 20, 12. Posso ler, irmã? Sim, irmão. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Irmã, se apresenta muita situação de crentes no qual tem seu pai biológico que não chega à igreja e nunca esteve presente na vida desse crente. Se não, pelo contrário, talvez sempre traz problemas, humilhações, dificuldades, e ao mesmo tempo, esse mesmo crente tem seu padrasto, que, pelo contrário, está sempre presente, ajudando, apoiando, sendo companhia constante, em que em muitas ocasiões também chega à igreja. Um ponto da vida do crente, o pai biológico quer se aproximar do crente por um benefício circunstancial ou econômico, mas, ao manter-se presente na vida do crente, o que traz consigo são imposições, maltratos psicológicos, mau exemplo, inclusive momentos de discussões constantes. E o crente valoriza e respeita o seu padrasto, porque sempre está ali presente, mas se mantém em contato com o seu pai biológico unicamente por amor a Deus e por seu testemunho, evitando assim o contato constante, pois é um risco de afetar a sua vida espiritual, devido a tudo que tem o contexto com essa pessoa, que inclusive, em muitas ocasiões, pode falar mal da igreja, criticar a igreja. Eu queria, irmãs, que a senhora pudesse nos explicar, à luz da doutrina, neste caso, qual o limite desse mandamento de honrar seu pai e tua mãe, sempre visando proteger a vida espiritual, sabendo que esses pais que não estão na igreja são e serão adultos idosos que necessitarão de ajuda, mas que muitas vezes pode gerar no crente uma raiz de amargura e um peso constante no coração do crente pela dureza desses pais, pois não seguem o evangelho que nós seguimos. Irmã, Deus abençoe. Obrigado por sua resposta. Obrigada. Sim, irmão. É um assunto muito complexo. É um assunto muito complexo porque se nós formos ver a raiz primeiro do problema, do assunto, a raiz e o fundamento, quando o Senhor deu este ensinamento por meio de Moisés, dizendo honra teu pai e a tua mãe, Deus estava formando um povo perfeito e santo, único, onde todos eles se submetiam ao governo de Moisés, porque depois, por causa da desobediência, uma vez que Deus ditou as suas leis e disse para Moisés, esta é a lista das bênçãos que receberão aqueles que cumpram os mandamentos, aqueles que cumprirem toda a lei que eu te dei, Moisés. E o Senhor também lhe disse, aqueles que cumpram a minha palavra, a minha lei, terão estas bênçãos que estão em Levítico e em Deuteronômio, essas bênçãos. E diz, aqueles que não cumprirem a lei que eu te dei hoje, então estarão vindo neles estas maldições. E entre essas maldições estava que as pessoas ficariam doentes do seu juízo, que haveria muitas pessoas doentes mentalmente, porque viriam muitos demônios, espíritos ruins que viriam possuir as pessoas e fariam que agissem errado mesmo com a sua família.
E aconteceria que ao decorrer do tempo até os filhos matariam os pais ou os pais matariam os seus filhos pela obra dos demônios, do diabo, pela desobediência. Então, todas estas maldições têm caído sobre a humanidade e têm acontecido sucessivamente. A palavra de Deus, a lei de Moisés, não foi cumprida, ninguém a cumpriu. Então, quem começou a reinar na humanidade? Aquelas maldições que Deus tinha dito. Foi isso que começou a reinar no meio dos homens. E é claro que no meio da nossa sociedade e do mundo no qual nós vivemos, a maior parte das pessoas sofrem por causa de espíritos maus que estão na sua vida e no seu corpo. Espíritos que possuíram a mente das pessoas e o raciocínio, o juízo deles e não lhes permite pensar bem, não deixa eles agir normalmente, e daí vem as incompreensões e os ódios e as vinganças, porque esses espíritos maus fazem que as pessoas façam as coisas erradamente e que odeiem os seus filhos ou os seus pais ou os seus parentes, odeiam eles e querem matá-los e prejudicá-los. Foi isso que aconteceu. O pecado fez que as maldições que Deus tinha falado se cumprissem antes do que pudessem se cumprir as bênçãos. As bênçãos nunca puderam se cumprir, mas as maldições sim. E seria muito bom, eu convido vocês a lerem em Levítico e em Deuteronômio, onde diz bênçãos por fazer a vontade de Deus e maldições para aqueles que desobedeçam, os infratores. E como todos acabaram sendo infratores, todos fomos, de alguma ou outra forma, infratores, as maldições caíram sobre nós. Mas é claro que no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando já veio o Evangelho, o Espírito Santo, o próprio Senhor, é quem tem que nos ajudar para saber como agir com esse parente, com esse pai que está possuído por espíritos maus e que foi irresponsável, que não criou seus filhos, que não fez nada de bom. Ou essa mãe cheia de espíritos maus, que também não soube criar os seus filhos e talvez até os prejudicava e os machucava. Como eu já ouvi falar de muitas mães que fazem bruxaria contra os seus filhos e as suas filhas, fazem bruxarias e feitiços contra eles. Isto são coisas que não são normais, onde já se viu uma mãe fazer isso com os seus filhos, mas elas são assim. Porque as maldições caíram de geração em geração, porque as pessoas viveram no pecado. Então é o pecado quem reina no meio deles. E é claro que nós depois vemos que os filhos não honram, nem cuidam, nem respeitam os seus pais, porque todos os demônios estão trabalhando para que eles se odeiem uns contra os outros. E nós também vemos que os pais também não valorizam mais os filhos, porque os demônios que estão ali trabalhando nos seus corações e nas suas mentes não permitem que eles façam isso. Então se tornou uma bagunça a vida de cada pessoa, de cada ser. E o que precisamos? Por isso precisamos do Evangelho do Senhor e precisamos da palavra do nosso Deus. Precisamos que o Espírito Santo reine nos nossos corações para que Deus possa nos limpar de tudo isto. E também limpar as nossas famílias, as pessoas mais próximas de nós, que Ele os limpe e os liberte desses espíritos maus e que dessa forma nós possamos cumprir com esse mandamento. Porque enquanto existirem esses demônios na mente desses pais, ou desses filhos, não haverá harmonia. Nem os filhos poderão valorizar e respeitar os seus pais, nem eles aos seus filhos, e não poderão cumprir esse mandamento, porque eles não conseguem pensar direito. Não têm a mente para isto, são pessoas doentes mentalmente, como a ciência diz. Eles têm doenças mentais, é isso que acontece. E isto tem acontecido com muitas famílias. Eu conheço irmãs e irmãos que dizem para mim: eu quis ajudar a minha mãe e o meu pai, mas eles são maus. Eles só me buscavam para me matar. Outros diziam, estavam me fazendo bruxaria ou me insultavam.
me odiavam, então o que eu posso fazer? O que eu fiz? Fugi do lado deles. Eu fugi, fui embora e eu não quero estar do lado deles. Eu já ouvi falar desses casos. E também no caso do irmão, que diz que é uma pessoa que quer cuidar o seu pai e cumprir o mandamento de honrá-lo, mas o seu pai é difícil, porque muito provavelmente o insulta ou ameaça, fala palavrões para ele. Então, é uma vida intolerável do lado dele. O que essa pessoa poderia fazer? Eu diria, foge, não fica perto dessa pessoa, porque essa pessoa não pensa direito. E a outra coisa que você pode fazer, esse irmão que diz que está na igreja e que tem um pai nessa situação, essa pessoa também tem que se converter mais. Aquele irmão que está vindo na igreja, faz falta que ele se convirta bem para Deus, porque quando uma pessoa se converte a Deus, ele nos ajuda a resolver os problemas que temos com a nossa família. Estão vendo? Deus, ele nos ajuda com os nossos pais e as nossas famílias, ele nos ajuda e Deus faz que eles nos ouçam, que eles fiquem calmos, que eles tentem mudar ou tentem até acreditar em Deus. Mas se eu for um crente e tenho pais assim, doentes mentalmente, que agem loucamente, o que eu faria? Eu me afastaria, mas eu ficaria de olho neles, nas suas vidas, nas suas situações, para ver se está faltando alguma coisa, que você precisa ajudá-los, mas ficaria ajudando e pedindo para Deus me ajudar, para eu conseguir falar com eles, impor as mãos neles, para que esses espíritos fojam e eles fiquem libertos e nós possamos viver em harmonia como uma família normal. É isso que temos de fazer. Pedir isto a Deus, são essas as coisas e são essas as soluções, é essa a solução. O crente, o filho de Deus, aquele que está na igreja, Deus tem que respaldá-lo, Deus tem que abençoá-lo com a sua família. Pelo menos, se a sua família não vir na igreja, pelo menos que eles não rejeitem as coisas de Deus, nem amaldiçoem, nem critiquem, mas que eles respeitem, porque isso significa que eu estou andando bem diante de Deus, porque a minha família respeita o caminho do Senhor. Por quê? Porque a minha família viu em mim um bom testemunho, um bom exemplo. E por isso eles sabem que eu estou no lugar certo e eles respeitam e não dizem nada. Eles não vêm na igreja, mas eles também respeitam. Porque eu estou fazendo o quê? Sendo bom testemunho. É isso, irmãos. Bom testemunho é o que está faltando na vida da pessoa que o irmão está nos contando. Quando essa pessoa der bom testemunho, as coisas mudarão na família do pai. Ele mudará e deixará de falar mal e de ser o inimigo do filho dele. Com certeza isso vai acontecer. Bem, ainda temos uma pergunta? Acho que sim. Mais uma pergunta? Sim, irmão. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmã. É promessa do Senhor que eu estaria te fazendo uma pergunta. E queria, para isso, me basear em duas passagens bíblicas. Em 1 de Timóteo 4, versículo 12 ao 14. Em 1 de Timóteo 4. Ninguém menospreze tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Até que eu vá, ocupa-te da leitura, da exortação e do ensinamento. Não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Daqui gostaria de destacar a possibilidade que na juventude ter os dons espirituais e queria complementar a minha pergunta com a passagem bíblica de Colossenses 3, 12, que diz: Vesti-vos, pois, como escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E gostaria também de destacar aqui a virtude da paciência. E a pergunta vai no contexto que desde que cheguei à igreja, tenho me esforçado para servir a Deus, por aprender a sua doutrina e receber bênçãos espirituais. A princípio,
me pressionava e me fazia até sentir frustrações por não receber os dons espirituais, questionando inclusive se eu era digno deles. Mas todavia o Senhor, em sua misericórdia, me tem consolado com profecia, me tem dado experiências espirituais. Eu li na Bíblia que destacam jovens como Timóteo, Daniel, Josué, que trabalharam para o Senhor, mas não detalha como foi o crescimento deles. Mas nós temos a senhora hoje que nos compartilha as suas experiências de crescimento espiritual lá no livro de vivências e nos estudos bíblicos, recordando-nos que sempre temos mais que aprender no caminho do Senhor. E por isso gostaria de pedir uns conselhos mais profundos para como podemos evitar de cair na impaciência enquanto esperamos alcançar a maturidade necessária para ministrar os dons espirituais. Muito obrigado, irmã. Bem, irmão, é o mesmo de sempre. O Senhor, Ele disse, seja constante, seja firme, constante, persevere, persevere. Uma pessoa que persevera é porque ela tem paciência. Perseverar, esperar no Senhor, continuar insistindo o tempo todo nas nossas orações, em todas as nossas orações que fazemos diante de Deus, sempre peçamos ao Senhor que Ele nos ajude, que tire de nós as nossas fraquezas, que nos ensine a sermos perfeitos e termos dons perfeitos, que Ele nos ensine o caminho, que Ele nos guie. Isto é uma constante, o tempo todo temos de pedir ao Senhor o mesmo. Então temos que continuar perseverando. Perseverar é seguir, ter paciência. Aqui quando diz longanimidade, é esperar o tempo de Deus, porque no tempo de Deus, quando Ele diz em breve farei isto, esse breve pode demorar muitos anos e eu tenho que esperar e crer no Senhor e confiar no Senhor. E aí eu estou praticando a paciência de esperar, porque ter paciência é esperar no Senhor o tempo que for. Nunca devemos nos cansar, nunca devemos nos render. Mas, ao contrário, seguir em frente, e se as promessas demoram ou se elas atrasam, não prestar atenção nisso, seguir em frente no caminho do Senhor, porque sempre neste caminho, neste trajeto, encontraremos muitas coisas, muitas satisfações que o Senhor vai nos dar e depois Ele nos dará o que Ele nos prometeu, que nós tanto estamos esperando. Então, a perseverança é o mais importante. E a vida no Senhor diz na Bíblia que é como que a nossa vida espiritual no Senhor é como a luz do amanhecer. É o que o Senhor diz, que a luz do amanhecer, quando o dia vai começar, começa a ficar claro aos poucos até saírem os raios do sol e o dia se torna perfeito. E diz na Bíblia que a nossa vida espiritual é assim. Então, por que não perseverar? Por que não esperar? Vamos esperar e seguir em frente e nunca cansar de seguir no caminho do Senhor. Nunca cansar, nem nunca desmaiar, porque é perigoso que regredindo ou ficando estagnados e desanimados, nós acabemos perdendo as nossas bênçãos e as nossas promessas. Então, sempre temos de seguir e examinar a nossa vida. Vamos examinar o nosso coração, a nossa vida. Vejamos o que há dentro de nós, porque há pessoas, geralmente, quando eu ensino que há pecados que são ocultos, esses pecados ocultos são os mais perigosos. São mais perigosos do que aqueles que conseguimos enxergar, os que estão fora de nós. Porque os que conseguimos ver, nós deixamos de fazê-los porque as pessoas estão me vendo. Então vemos que somos mau testemunho e pensamos, não vou fazer mais isso porque as pessoas estão me vendo. Mas como os que são ocultos, ninguém consegue ver. São esses os que as pessoas deixam dentro delas, elas não se preocupam em mudar a honestidade, a retidão, a nossa vida, como nós estamos andando na nossa vida, diante da igreja, diante do mundo, diante da sociedade ao meu redor, diante das circunstâncias, as pessoas ao meu redor, as pessoas, o estudo, o trabalho, a escola, o que for.
Como é a minha vida com todas essas pessoas? Como é o meu comportamento na vida prática, no trabalho? Eu estou cumprindo com os meus deveres ou não cumpro com eles? Devemos ser honestos e retos e justos. Sempre temos que ver estas coisas porque são esses os pecados ocultos que não nos deixam crescer espiritualmente e não permitem que Deus nos dê os dons em perfeição, que Deus nos use. Há pessoas que dizem: Deus não ouve a minha oração. Eu oro ao Senhor, mas Ele não me ouve. Provavelmente, esta pessoa ainda tem que se arrepender e reconhecer os seus pecados ocultos, ou ela nem percebe que tem esses pecados. Ela age e não percebe, e acha que está andando bem, que está fazendo bem as coisas. Então, se você não percebe quais são os seus pecados ocultos, peça para Deus lhe ajudar e lhe revelar e lhe mostrar onde é que você está falhando com Deus para conseguir mudar. Porque talvez dentro de você ainda tenha inveja, talvez dentro de você ainda há murmuração, ainda há rancores, há ódios, raivas contra alguém, ou talvez você esteja enganando alguém, mentindo para essa pessoa. Talvez você mente para as pessoas e nem percebe, engana alguém, faz alguma fraude contra as pessoas, ou você quer um benefício para você e você mente e engana as pessoas para obter o que você quer. E você acha que isso não é ruim, mas tudo isso prejudica a nossa vida espiritual e é por isso que Deus não ouve as nossas orações. Por isso, Deus demora em cumprir o que nós estamos lhe pedindo. Então, na nossa oração que façamos, vamos pedir ao Senhor nos ajudar. Vamos dizer: Senhor, nos ajuda porque eu mesmo não consigo descobrir os meus pecados ocultos. Eu mesmo não consigo, mas eu quero te agradar e eu quero seguir até o fim, chegar até a meta e te servir até o final da minha vida. É essa a nossa petição especial diante do Senhor. Então agora, vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. E na nossa oração, vamos pedir ao Senhor pelos pecados ocultos e vamos pedir ao Senhor também pelas nossas necessidades e as petições e os anseios do coração. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê o respaldo, que Ele nos dê a autoridade e o poder para a obra evangelizadora, porque hoje vocês estão aqui, mas amanhã talvez não estejam aqui, estarão viajando para outros países e lugares, mas lá onde vocês estiverem, precisam levar o poder de Deus, os dons do Senhor, o respaldo e o apoio do Senhor para que Deus ajude vocês, para que vocês salvem e resgatem pelo menos uma alma da prisão do inimigo. Que vocês salvem uma alma com o seu testemunho, com a forma de evangelizar, com a sua imposição das mãos, que o Senhor faça milagres e use vocês. É isso que todos nós devemos fazer e devemos pedir ao Senhor, porque é esse o nosso dever. Todos nós temos este dever de evangelizar o mundo. É essa a tarefa que o Senhor colocou para nós, evangelizar o mundo, falar com as pessoas de Deus para que as pessoas conheçam que Deus existe e que Deus é real. Vamos orar. Bendito Senhor, bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso, bendito é o nosso Deus e Rei. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso que falou com Abraão, com Isaque e com Moisés, com Jacó, e fez promessas maravilhosas, promessas que até o dia de hoje essas promessas continuam vigentes e essas promessas estão se tornando uma realidade nas nossas vidas. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela Bíblia, por não permitir que o diabo tire de nós este livro que fala de ti, onde fala sobre os teus caminhos e, com a ajuda do Espírito Santo, toda esta doutrina fica clara para nós, porque o teu Espírito Santo
Tomara que Ele nunca se afaste de nós, sempre estará conosco, nos ensinando, nos guiando, nos orientando no bom caminho, como viver bem nestes caminhos bons e essas vias retas e justas pelas quais todos nós temos de seguir. Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, eu peço, Senhor, que estendas a Tua mão poderosa sobre cada irmão e cada irmã, cada homem, cada mulher, cada criança, idoso de qualquer idade, estende a Tua mão, coloca a Tua mão na cabeça de cada um e abençoa e liberta. Tira as doenças, tira as enfermidades, tira, Senhor, todas as armadilhas e as ataduras, as correntes que o inimigo tem usado para os atar, para os acorrentar. Destrói a obra do maligno, a inveja, tira da mentalidade de muitos a teimosia, a insensatez, a bagunça, tira os vícios e as fraquezas, tira, Senhor, todas as coisas erradas que o diabo sempre provoca o homem e a mulher para fazer e pecar e fazer tudo que é errado diante de Ti. Meu Senhor, não somente estamos Te pedindo aqui todas estas coisas, Senhor, também todos os irmãos e as irmãs que vão assistir este vídeo, abençoa eles e limpa eles e liberta-os e abençoa eles e prospera eles nos seus caminhos e ensina para eles o caminho da perfeição, para que da mesma forma se cumpra a Tua palavra, Senhor. Para que se cumpram as promessas que Tu deixaste escritas nos Salmos, onde diz que quem andar no caminho da perfeição, este será salvo, este servirá o nosso Deus, e nós queremos andar no caminho da perfeição para Te servir, Senhor, para que Tu nos leves em consideração, para que Tu olhes para nós e estendas a Tua mão e nos abençoes e des muitos dons espirituais para cada um e des poder e sabedoria, inteligência e conhecimento da Tua verdade e também, Senhor, nos abençoes em todas as coisas materiais da vida, sem ter ambição no nosso coração, sem ter egoísmo, sem ter malícia nem cobiça, mas fazendo todas as coisas com sabedoria, recebendo as Tuas bênçãos com muita sabedoria e inteligência, Senhor, nos ajuda a viver uma vida reta diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, porque nós queremos nos comprometer, Senhor, queremos nos comprometer contigo a fazer a Tua vontade, a fazer, Senhor, a Tua palavra e cumpri-la e Te agradar, Senhor, em tudo e Te servir com todo o coração, meu Senhor. Quebra as ataduras, as correntes e as armadilhas do maligno. Liberta, Senhor, porque Tu vieste a libertar os cativos. Tu vieste a quebrar as correntes da opressão e a destruir doenças e a tirar os fardos dos deficientes, Senhor. Tu vieste a nos dar vida e nos dar alegria e regozijo e dar paz aos nossos corações, Senhor. Te agradecemos, eterno Deus. Te agradecemos, Pai Celestial, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua palavra, pelo Teu perdão. Bendito seja o Senhor, bendito é o nosso Deus, bendito é o Rei de Israel, bendito é quem vive e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Senhor. Poderoso é o Senhor. Aviva-nos, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo. Envia o Teu poder espiritual, envia os Teus dons espirituais em todos nós, Senhor. Nos liberta, liberta os cativos, Senhor, liberta todos os que estarão assistindo o vídeo. E eu digo a vocês que haverá bênção e cura para todos, haverá limpeza e libertação para muitos, e eu estarei tirando a tristeza, porque há muita tristeza em alguns corações, mas eu quebrarei essa tristeza e destruirei esse mal. E haverá prosperidade, e bênção, e progresso, e triunfo para muitos, e também crescimento espiritual. Também darei bênçãos e dons a muitos, e eu abençoarei. E estarei abrindo a minha igreja, e estarei engrandecendo e multiplicando
todos os lugares e trarei muitas pessoas à minha igreja para os abençoar, porque muitas igrejas, muitos lugares em nível mundial se abrirão da minha igreja e vocês devem se preparar porque vocês devem ir pregar em cada país, em cada povoado, em cada lugar. A minha igreja vai se estender pelo mundo todo e o meu Espírito estará com ela, porque eu os guardarei e os libertarei. Serei eu quem os governarei, serei eu quem os sustentarei, e a minha bênção irá com todos, e a limpeza e a liberdade também estarão presentes em cada um. Por isso, há bênçãos para muitos, curas e liberações, e eu também quebrantarei muito jugo de escravidão do inimigo e destruirei a maldade, tirarei a amargura, a tristeza e a confusão, porque há muitos corações tristes, mas muito em breve ficarão alegres, porque os abençoarei e lhes darei o triunfo, e vocês prosperarão nos seus caminhos, e tirarei a tristeza e a amargura que vocês têm nestes momentos. Confiem e creiam e sigam em frente, e sejam corajosos e esforçados, e que os seus corações sejam retos. Sigam firmes, porque as bênçãos estão à porta. Vem muitas mudanças e triunfos e bênçãos. Também os abençoarei e os apoiarei com bênçãos materiais como dinheiro. Muito em breve eu estarei dando dinheiro para alguns que estão precisando do necessário. Eu providenciarei o necessário, e vem muitas mudanças, e vem trabalho também para a igreja, trabalho, os dons espirituais acordarão em muitas congregações. Eu estarei tirando tudo o que não serve, tudo o que é um empecilho no meu caminho, tirarei e estarei destruindo. Haverá bênção, haverá triunfo e liberdade e prosperidade. Todos continuem em frente e sejam firmes. Firmes porque eu estou vendo cada um e vendo os seus corações. Confiem e sigam, porque as bênçãos têm caído sobre vocês hoje, a prosperidade. Obrigada, Santo Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus, o teu Filho amado. Obrigada, Senhor, obrigada pela tua misericórdia, porque ela é para sempre. Obrigada, Senhor, porque o teu perdão, a tua paciência que tens conosco, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com a maldade, mesmo com tudo que o inimigo faz no meio de nós. Te agradecemos, Pai, te agradecemos, eterno Deus, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Obrigada, Senhor, a honra seja para ti, a glória seja para ti, desde agora e para sempre. Amém e aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Jesus está aqui. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Glória ao nosso Deus. Obrigada, Senhor. Agradecemos o Senhor. Obrigada, irmãos e irmãs. Muito obrigada a todos vocês por estarem aqui hoje. E agradecemos ao Senhor pelas bênçãos também para todos vocês e para todos os irmãos que vão assistir o vídeo neste dia, que também receberão a bênção dos céus. Muito obrigada, que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês, que o Senhor abençoe e até em breve. Até em breve, os meus queridos irmãos, que o Senhor abençoe. Senhor les bendiga.